Irmãos, eu quero falar um pouco, com a graça de Deus, de uma mensagem repetitiva. Como assim repetitiva? Você sabe que tem os 4 evangelhos, e os 4 evangelhos, muitas coisas eles repetem um do outro. Repete. E por que repete? Repete para que a gente, ao ler, a gente assimile melhor as coisas. Porque quando você lê uma coisa e você não retorna a ler aquilo, aquilo fica no seu cérebro, mas aquilo vai para um lugar escondido, quieto lá atrás, né? Mas se você ativa seu cérebro lendo novamente aquelas mesmas coisas, aquilo impregna em você, aquilo fica dentro de você, aquilo marca o teu coração, aquilo marca a tua vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos pediram para ele, disse: Senhor, ensina-nos a orar. Então, alguns escritores dos evangelhos, alguns escreveram a oração do Pai Nosso. Então Jesus diz: quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso, tal. Lucas, ele não escreveu o Pai Nosso completo. E não é somente aí que o Senhor Jesus Cristo ora, mas o Senhor Jesus Cristo os ensina a orar, porque eles viram por várias vezes o Senhor Jesus em oração. E o Senhor Jesus falava com Deus. E o Senhor Jesus... E aparentemente, a gente não vê um local específico, aonde os discípulos do Senhor estavam ao redor dele, e ele passou ali naquele momento a orar a Deus diante dos seus discípulos. Não. O que a gente vê é que o Senhor, quando ele queria falar com Deus, e não pronunciar algumas palavras apenas, porque falar com Deus é você passar horas na presença de Deus. E às vezes você passa horas na presença de Deus, você não precisa ficar falando. Não precisa ficar falando. É só você ficar em silêncio diante dele, deixando ele examinar a tua alma. Deixando ele examinar o teu coração. Deixando ele examinar a tua vida. Colocando diante dele, falando a ele lá no seu íntimo, do amor que você sente por ele, do que ele representa para ti. Ele não precisa ficar esmurrando, não precisa ficar pulando, não precisa ficar esperneando, porque, mas você vai estar falando com o seu Senhor, você vai estar falando diante do seu Deus, você não vai estar esmurrando, falando com Deus, esmurrando o ar, dando pontapé assim, e dando para lá e para cá, uai. Não é assim não? Você vai estar falando com o seu Senhor. Você está falando com o seu Deus. Vai lá diante do juiz lá e começa a esmurrar: senhor juiz, e o senhor tem que... você vai preso na hora. Não é? Vai preso na hora. Então, às vezes, nós não nos colocamos diante do Senhor da maneira como a Bíblia ensina para nós nos colocarmos. Com reverência, com temor e tremor, sabendo que eu, ao falar com o meu Deus, o Senhor vai estar prontamente ouvindo a minha oração, ouvindo o meu clamor. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Quando você vai falar com seu esposo, quando você vai falar com a sua esposa, você fala para ela assim: meu amor, faz a comida logo para mim aí. Assim, faz isso, é assim? É assim? É? Não é, né? Não é. E por que vai falar assim com Deus? Por que vai falar assim com Deus? Você não tem que ter reverência e respeito com o Senhor? Então, na Bíblia Sagrada, o Senhor nos ensina, o Senhor vai nos ensinando, E ele repete muitas vezes, por exemplo, o dever da gente orar. Nossa, nos evangelhos está que nós devemos orar, devemos sempre orar. Quer dizer, é uma necessidade, e cada pouco que você lê os evangelhos, você vai encontrar um lugar chamando você para oração. Você lê mais um pouco uma história tal e você vai ver falar de oração. Você lê mais um pouco e você vai ver falar de oração. Mas por quê? Tão repetido às vezes assim? Porque é uma necessidade que nós como cristãos temos. Uma necessidade que nós temos diante do Senhor, de estar na presença de Deus. Estar na presença de Deus. O apóstolo São Paulo, meu irmão, ele escreveu uma carta aos Filipenses, E você sabe que o apóstolo São Paulo, ele foi uma pessoa assim, muito íntima do Senhor, muito próximo do Senhor. Você não vê na Bíblia Sagrada uma outra pessoa que foi elevada até o terceiro céu. Você não vê. Não vê. A única pessoa que foi
Paulo. E por que ele foi levado? Eu tenho uma concepção por que ele foi levado até o terceiro céu. Porque eu não vejo na Bíblia também nenhum homem que tenha sofrido tamanhas perseguições como ele sofreu. Tamanho sofrimento como ele teve. Que foi desde o momento da sua conversão até o final. Até o final. Pode notar que foi desde o momento da sua conversão, muita perseguição, Deus usava esplendorosamente palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, palavras de revelação, revelação que ele recebia pela intimidade que ele tinha com o Senhor, e essas revelações não era para ele ficar guardado com ele, era para transmitir à igreja, porque essas revelações adivinham de necessidades que havia na igreja. Então, ele recebia essas revelações e passava para a igreja, ensinando a igreja, falando para a igreja. Né? E a gente vê muitas coisas que ele escreveu para uma igreja, escrevendo para outra, e muitas outras não. Muitas coisas que ele escreveu para uma igreja foi somente para aquela lá. Mas outras coisas ele escreveu para aquela, escreveu para essa, escreveu a mesma coisa, repetindo, porque era uma necessidade geral da igreja em si. E ele nos ensina uma coisa, irmão, nos ensina uma coisa. Mesmo sendo um homem que diz assim, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, o que também vos entreguei. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Hoje deu aquela chuvinha, né? A psicologia, né? Deu aquela chuvinha, vai esfriar demais, vou pôr uma blusa para, né? E não esfriou, né? Tá bom o tempo, né? Tem até irmãos aí só de manga de camisa, né? Estou me sentindo calor aqui agora. Então, irmãos, ele disse, olha, o que eu ensinei para vocês, eu não ouvi daquele, não ouvi desse, eu ouvi do Senhor. O Senhor me mostrou e o Senhor me ordenou que transmitisse à igreja aquilo que Ele me mostrou, aquilo que Ele me ensinou, né? Então, Ele ensinou. E uma coisa, amado irmão, ele tinha uma concepção clara do chamado dele. E essa concepção que ele teve, essa convicção que ele teve do chamado dele foi tão grande, que não houve nenhum tipo de barreira que fez ele parar com o ministério dele. Nada. Nada. Viu, Michele? Nada. Irmã... Não, eu vou falar, peraí. Irmã Dani, né? Então, não houve absolutamente nada, nenhum tipo de dificuldade. Olha que não foi uma não. E não foi apenas dificuldade e perseguição encontrada com pessoas de fora, com ímpios, mas dentro da própria igreja. Ele foi muitas vezes caluniado, inventaram coisas a respeito dele, mas isso ele não deixava de forma alguma o atingir com o intuito de se aborrecer e de parar a caminhada dele. Por que não? Porque ele foi muito bem prevenido pelo Senhor, o que ele haveria de passar em sua caminhada. Muito bem, então absolutamente nada o fazia parar, nada. Olha, irmãos, vamos falar a verdade. Quantas vezes você já não esteve aborrecido com muitas coisas na igreja? Às vezes coisa sua mesmo. Às vezes uma outra coisinha aí, e você se sentiu aborrecido e você já lá quis... Vou reclamar. Quantas coisas, irmão? Por quê? Porque você não entendeu, talvez, que as pessoas com quem você lida, com as pessoas com quem você tem comunhão, com as pessoas com quem você tem intimidade, com seus irmãos, talvez você não tenha ainda a noção de que nenhum deles é perfeito e que você está no mesmo gaio, na mesma coisa, do mesmo jeitinho, nada. E que às vezes, por eu não ter a compreensão exata, eu acho que as pessoas, eu acho que alguma coisa então surgiu, e essa alguma coisa então
me fez esmorecer na caminhada, me fez parar na caminhada, não me permitiu desenvolver mais o meu ministério, porque o ministério que Deus nos dá não é um ministério que você recebe pronto, bate pronto e pronto, está pronto o seu ministério, não é nada disso não. O ministério é uma sequência de crescimento, de andar com o Senhor, de novas coisas que o Senhor tem para mostrar, e que só vai mostrar se você estiver numa condição espiritual pronta para ouvir, pronta para receber. E era isso que Paulo tinha, ele não deixava se esmorecer, seja o que fosse, não deixava. E ele sempre tinha alguma coisa para entregar para os irmãos, sempre tinha alguma coisa para entregar para a igreja, sempre tinha alguma coisa para entregar para a igreja. E mesmo assim, sendo uma pessoa que alcançou o terceiro céu, viu aquelas coisas magníficas, e por causa disso, para ele não se gloriar, para não dizer assim, somente eu subi ao terceiro céu, fui levado ao terceiro, somente eu vi coisas lá que eu não consigo nem sequer falar. Para ele não se sentir assim como maior e melhor do que todos, né? Ele recebeu um inimigo que o esbofeteava. A Bíblia fala que era um mensageiro, olha só, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E quando ele era bofeteado por esse mensageiro, e que era a permissão de Deus, olha só que coisa, era a permissão de Deus que acontecesse aquilo, e ele por várias vezes, falou 3 vezes na verdade, falou, Senhor, pelo amor de Deus, arranca esse trem de mim aí. Quantas vezes será que ele não orou? Quantas vezes será que ele não chegou diante de Deus, reclamando da situação? Quantas vezes ele não chegou diante de Deus e falou, pelo amor de Deus, esse mensageiro repreendido, repreende em nome, e não adiantou nada. Não adiantou nada. Nada, porque era um espinho que ele não percebia, mas o beneficiava, e beneficiava as pessoas a quem ele tinha que escrever, porque muitas coisas que ele recebia como bofetada, ele caía no chão, ele gemia, mas ao pouco ele era consolado e confortado. E aí ele começou a ter a compreensão de que aquilo que ele passava é porque a igreja precisava de uma palavra de conforto. E ele tinha que sentir na própria pele, desejando, querendo o conforto de Deus. E consequentemente, ao receber esse conforto, ele transmitia para a igreja. Ele transmitia para as pessoas. Ele transmitia para o povo. Ele transmitia. Então, amado, ele teve essa visão, recebeu um espinho na carne, 3 vezes ele falou direto com o Senhor, me tira esse trem daqui, me tira, que eu vou te servir melhor, eu vou te servir melhor se o Senhor me tirar. O que Deus falou para ele? Calma aí teu coração, a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. E aí então ele começou a perceber que aquilo lá o esbofeteava e o lançava no chão, e ele perdia toda a energia, perdia toda a força, e no ele perder toda a força, ele ficava tão somente dependente de Deus. E era nesse momento que Deus mais usava, era nesse momento que ele recebia as revelações de Deus, era nessas horas que ele buscava tanto a presença de Deus, tanto que Deus não tirava. E quando ele se acomodou com aquilo na vida dele, ele prosseguiu em frente com o seu ministério e nunca mais resmungou, nunca mais falou, nunca mais. Aí ele passou a entender que todas as coisas que aconteciam com ele, operava para o bem. E ele então, ele está escrevendo uma carta aos Filipenses, e eu quero que você leia comigo aqui, no capítulo de número 3, versículo de número 10, o seguinte. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a
participação em seu sofrimento. Ora, irmã Simone, a primeira coisa que eu peço para o Senhor quando estou sofrendo, me livra disso. E Ele pede para participar do sofrimento do Senhor. Como é que pode isso? Quando você está em sofrimento, você não vê a hora de se livrar, não é verdade? E muitas vezes você está em sofrimento por causa do amor que você tem para com o Senhor. E a primeira coisa que você pede, Deus, pelo amor de Deus, me livra disso. Ele não, o que ele fala? A pessoa, ele está numa altura espiritual que ele quer conhecer a Cristo. E veja bem, ele já tinha tido muitas revelações do Senhor, mas ele percebeu que essas revelações ainda não estavam completas, e ele acabou percebendo que essas revelações não se completariam nessa vida aqui. Então ele queria conhecer ao Senhor, conhecer o poder da sua ressurreição, isso é, ele queria permanecer até o final de tudo, até o momento dele próprio ser ressuscitado, e que ele queria também participar das aflições, do sofrimento. Como é que pode isso? Quando você começa a sofrer, o que você pede? O que você busca? O que você fala com o Senhor? Oh, me livra disso aí, vai. Eu sou teu servo. Vamos, Michele. Me livra disso aí, irmã Luísa. Paulo, né? Me livra disso aí, Senhor. Me livra disso aí. Pô. Aí, às vezes até erroneamente você fala assim, nossa, eu estou sendo provado igual Jó, tem que ter uma paciência. Que é provado igual Jó? Coisa nenhuma. Nada disso. Provado igual Jó, você tem que passar o sofrimento que ele passou. Né? Nada de Jó, deixa Jó de lado. Né? Então, irmãos, ele queria participar do sofrimento do Senhor. Você lembra? Você se lembra da carta que ele escreveu para Timóteo, que era filho dele na fé, que era um pastor que estava começando no ministério. Era um menino ainda, estava começando, né? Ainda que Deus pudesse usá-lo poderosamente, mas ele estava iniciando o ministério. Ele estava desenvolvendo o ministério. Paulo escreveu para ele, desenvolva o dom de Deus que há, desenvolva, cresça no dom de Deus. Quer dizer, você recebeu, mas você tem que ir aperfeiçoando. Aperfeiçoando. A mesma coisa com a salvação, não diz isso? Que nós devemos desenvolver, quer dizer, crescer, né? Levar adiante o conhecimento da nossa salvação. Não é? Então, ele fala para Timóteo, que era para ele, Timóteo, não enterrar o talento que Deus lhe havia dado. Não enterre não. Não enterre não. Sirva ao Senhor. Desenvolva o talento que o Senhor te deu. Desenvolva. Ele deu, mas quem tem que desenvolver é você. Nós temos que desenvolver o talento que Deus nos deu. Então Paulo, irmão, ele fala para o Senhor dessa forma, assim, ele fala aos Filipenses: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. E é interessante, irmão, porque eu vou ler mais alguns versículos e você vai entender onde que eu quero chegar. Onde eu quero chegar. Paulo entendeu que o chamado dele tinha um princípio, tinha o desenvolvimento e tinha até o final. Você sabe que lá no final, o que ele disse? O que ele disse? Acabei a carreira? Acabei a carreira. Ele tinha consciência de que a carreira dele havia se encerrado, mas a fé não havia sido tirada do coração dele, mas eu guardei a fé. Pronto. Irmão,
Nós estamos começando agora na vida cristã e às vezes a gente já está querendo acabar com a carreira. Estamos começando agora, 1 ano, 2, 3, 10, 15 anos. É início de tudo aquilo que o Senhor pode nos revelar, de tudo aquilo que o Senhor pode nos mostrar, de tudo aquilo que o Senhor tem para nos orientar. É início. As revelações de Deus, da palavra dele, são coisas progressivas, são desenvolvidas na nossa vida. Então, ele, muito embora tendo alcançado e visto e presenciado e recebido muitas coisas que nenhum dos demais apóstolos receberam, ou recebeu, ele continua dizendo o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Deus que nunca me permita me achar mais perfeito do que qualquer outra pessoa. De jeito nenhum. Nunca me permita tal coisa. Mas me ver de uma maneira de como Deus tem usado de misericórdia para com a minha vida, para que eu use também de misericórdia para a vida de todas as pessoas. E usar de misericórdia não é se colocar num patamar maior, porque a Bíblia nos fala que o Senhor estava lá em cima, e Ele veio aqui embaixo para se identificar com a humanidade, se identificar com o homem, se identificar com as pessoas, se identificar comigo, com você, com cada um de nós, né, na carne. Não que ele tenha também se submetido ao pecado, não, de forma alguma. Ele é o único vencedor. Ele é o único vencedor dessa situação, único. Por isso Paulo via nele alguém como um alvo, alguém como ele tinha que imitar, que ele procurava imitar e buscava imitar ao Senhor. Ele diz aqui, não que eu tenha sido aperfeiçoado, mas escuta uma coisa, mas prossigo para alcançá-lo. Prossigo. Talvez você já esteja satisfeito, até achando que você já está num grau mais alto que os outros, né? Mas ele estava falando ali que ele estava prosseguindo ainda. Ele estava no caminho, estava andando, estava caminhando. Por isso quer dizer uma coisa para você, irmão, não desista não, viu? Não desista não. A vida cristã, ela é uma grande aventura, e que você vai receber só se você estiver no caminho que é o Senhor, só se você permanecer no caminho que é o Senhor, só se você continuar prosseguindo no caminho que é o Senhor, lendo a sua palavra, orando ao Senhor, buscando a Deus, pedindo que Deus revele no teu coração o querer dele especificamente para a sua vida. Olha aqui, quantos dedos eu tenho aqui? Não são 5? São 5. E cada um tem uma função, e essa função que eles têm, porventura, não foi criada pelo Senhor? E nós, como corpo de Cristo, porventura, nós somos o corpo de Cristo, mas corpo de Cristo na totalidade, né? Cada um de nós é um membro. E cada membro tem uma especificação no corpo de Cristo. Cada um de nós. E às vezes a gente abandona, a gente não prossegue, a gente deixa de lado, não, tá bom, vou servir ao Senhor aí, tudo ok, e está tudo legal, está tudo certo. Irmão, você tem uma função no corpo de Cristo. Todos nós temos essa função. Por mais assim que você sinta assim que, mas que função que eu vou ter? Eu sou idoso, não tenho mais força nenhuma, irmão, pelo amor de Deus. Você tem uma experiência de vida. Você é um grande aconselhador. Você é uma pessoa que desenvolveu talentos diante do Senhor, e esse talento que foi desenvolvido não é para ficar com você, é para você repartir com demais.
É para repartir com os demais. Né? Não é verdade? Deus levanta músico para quê? Para o músico se centralizar em suas músicas e tocar para ele mesmo? Cantar para ele mesmo? Ou ele faz isso para compartilhar com os demais irmãos a sua experiência ou a sua aptidão, e aquele que tem a voz que canta magnificamente bem, não faz isso porventura, e Deus não lhe permite que ele venha então a levar o coro da igreja, a enaltecer o nome do Senhor? Sim, todos nós. E, irmão, e o apóstolo São Paulo, ele continua dizendo assim, olha, não que ainda tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Será que ele não tinha ainda alcançado o Senhor? Não, ele estava prosseguindo. Por quê? Porque o Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito, ele tinha o Senhor como um alvo perfeito, e ele sabia das imperfeições que ele tinha, então ele estava prosseguindo, andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, buscando o Senhor, indo encontrar-se com o Senhor, e nesse caminho ele sentia Deus trabalhando a vida dele. Irmão, hoje eu sinto muito mais necessidade do Senhor do que quando eu me converti, porque eu não entendia direito as coisas. Eu não compreendia direito as coisas. Quanto mais eu busco ao Senhor, mais eu sinto a necessidade de estar na presença dEle, e mais eu me sinto dependente dEle. Mais eu sinto dependência dEle, mais eu sinto dependência dEle. Muito mais agora do que outrora, porque agora eu tenho mais conhecimento, mais experiência, mas maior conhecimento e mais experiência não está me dizendo que eu já estou num aldão, ao contrário, parece que eu estou começando uma nova caminhada, um novo conhecer do Senhor, um andar novo com o Senhor, um desenvolvimento novo com o Senhor. Não basta não chega não, eu não estou satisfeito, não estou satisfeito. E eu não quero me satisfazer para me satisfazer. Eu quero me satisfazer para repartir com os irmãos aquilo que o Senhor vai me dar. Alcançar da presença do Senhor. Alcançar comunhão com o Senhor. Alcançar a palavra dEle. Buscá-lo em espírito e em verdade. Para que quando eu chegar aqui para falar com você, eu tenha algo para transmitir. Algo que vem do coração de Deus. Algo que vem do Senhor. Então, o que ele diz aqui, irmão? Ele diz o seguinte, olha, ele fala assim, por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele foi alcançado por Cristo Jesus para seguir o Senhor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. O que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Se você está satisfeito, você está perdendo tempo. Porque essa satisfação que você tem hoje não lhe adiantará nada no amanhã. Porque o Senhor não chamou você para iniciar uma carreira e para você parar no meio dela. Mas chamou você para iniciar essa carreira, para prosseguir. E Ele tem um alvo, tem uma visão, tem um foco. Paulo mesmo disse que o foco dele era a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, varão perfeito. Varão perfeito. Amém? Então, fala para o teu irmão assim, nada de parar, viu? Fala para ele. Viu? Viu, irmã Rosimê? Nada de parar. Irmão Liscardo, nada de parar.
Irmão, nada de parar. Às vezes a chateação, o aborrecimento vem na cabeça da gente, e fica meio assim, meio chateado, aborrecido. Ei, mas o Senhor sabe tudo. Continue para o alvo, que você vai ver já já você está cheio de novas forças. Amém? Ô Zezão, nada de parar, hein? Ok? Nada de parar. Irmão Ranildo, nada de parar. Irmão Janaína, nada de parar. Gaúcho, nada de parar. Irmão Márcio, nada de parar. Careca, Alexandro, nada de parar. Amém? Amém? Suede, gostei muito da sua história, hein? Eu não sabia, viu? Suede. Aí perguntaram para ele, estava junto com ele, perguntaram para ele, Suede, seu nome? Ele falou, é Suede. É Deus ao contrário. Aí foi verdade, Suede, Deus. E ele contou a situação de que a tia dele fez um compromisso com o Senhor, porque a mãe dele não podia engravidar. Né? E depois que ela fez isso, engravidou, teve o Suede, então pôs o nome de Suede, que é Deus ao contrário. Olha que coisa bonita, que história bonita. Não é verdade? Né? História bonita, viu? Eu até cheguei em casa e falei com minha esposa, falei, Edson, eu não sabia, tanto chamando ele de Suede, eu nem sabia por quê, né? E Deus abençoe você, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, irmãos, em nome de Jesus. Prossiga para o alvo, tá? Tá bom? Prosseguir para o alvo não é para ficar olhando para esse rapaz aí não, hein? Nem para mim também. Prosseguir para o alvo, igual Paulo falou, tá? É Jesus, o homem perfeito é ele, tá bom? É ele, tá bem? Tá joia?